Hoje vocês vão aprender a fazer esse sabão líquido feito com barra de sabão caseiro. Isso mesmo. Com essa receita você vai conseguir fazer sabão para detergente ou para lavar roupa. Beleza? Vou explicar tudinho para vocês. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa nossa receita, aqui eu tenho uma barra de sabão caseiro ralada. Essa barra de sabão caseiro que eu ralei é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Ela foi a última barra que nós fizemos aqui no canal. Essa receita só leva soda e óleo e ela fica bem dura. Tanto que quando eu ralei no ralador, ele ficou em pó, porque fica super sequinho. Com uma barra já ralada, vou adicionar água fervendo. Bernardo, quanto de água fervendo você vai adicionar? Primeiro, eu vou adicionar 250 ml e depois mais 250 ml. Vocês irão notar que quando eu colocar os primeiros 250 ml de água fervendo, ele vai querer derreter, mas vai dar uma talhada. Mas ele não talhou. O que acontece? Todo sabão líquido feito com soda cáustica, a base dele, seja lá qual for a receita, a base é óleo, soda cáustica e álcool. Como nessa barra de sabão que eu fiz aqui no canal foi uma das últimas, se vocês quiserem vou deixar o card aqui, tá, dessa receita, ou no final do vídeo vai estar lá a receita. Então, como nessa barra só levou óleo e soda cáustica, vai talhar, porque está faltando um ingrediente para virar sabão líquido, que é o álcool. Aí o que eu fiz para saber a proporção certa de álcool? Na receita do sabão caseiro, eu usei 900 ml de álcool. Para uma receita de 900 ml, eu usaria 700 ml de álcool 70. Mas como a receita foi dividida em várias barras, eu peguei os 700 ml, dividi por quantas barras deu de sabão e cheguei ao resultado do álcool que eu tenho que utilizar. Então, para essa receita, nessa barra de sabão que vamos derreter, eu vou utilizar 100 ml de álcool. Por quê? Peguei os 700 ml, dividi por 7, que deu 7 barras, deu 100 ml. Vou colocar o álcool aos poucos e ir misturando. Vocês vão ver que ele vai começar a derreter. Muita gente acha que quando acontece isso, tem que colocar água quente. Não, gente. Quando acontece isso, tem que colocar álcool, que está faltando álcool na receita. Qualquer dúvida de vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder, beleza? Bernardo, tem aqui um sabão caseiro, mas esse sabão caseiro na receita levou álcool. Preciso colocar álcool novamente? Não, gente. Se já levou álcool, você só vai derreter e vai virar já sabão. Bernardo, tem um sabão aqui em casa, eu ganhei e não sei se tem ou não tem álcool nele. É simples, vocês vão derreter. Se ficar desse jeito, bota um pouquinho de álcool, vai colocando até derreter completamente. Se não, é porque já tinha álcool na receita. Bernardo, tem uma barra de sabão caseiro aqui em casa, mas ela tem fritura animal. Aí, gente, não tem como. Qualquer sabão caseiro que leve gordura animal ou óleo com gordura animal não dá certo o sabão líquido. Então já esqueça. Beleza? Ó, tô acabando de misturar. Dei uma puladinha aqui para não ficar chato para vocês. Coloquei mais 250 ml de água fervendo, que deu no total 500 ml de água fervendo, tá? Mas coloque em duas partes, para a nossa receita não perder temperatura enquanto a gente vai mexendo e derreter tudo rapidinho. Beleza? Vou acabar aqui de misturar e já vou pular para a próxima parte. Já misturei muito bem, derreteu tudo por completo, só um e outro gruminho que ficou aí, mas é de sabão ainda, que não derreteu, mas isso aí depois a gente resolve. Vou começar a colocar água em temperatura ambiente. Vou colocar de 500 em 500 ml e ir misturando. Quando vocês forem colocar água, continua misturando, não pode parar para não talhar o seu sabão. Você vai sentir que ele vai engrossando porque a temperatura vai baixando aos poucos e ele vai engrossando. Já estou acabando de colocar aqui os 500 ml, vou misturar por um minutinho e já vamos pular para a próxima parte que eu coloco mais água. Gente, aqui é sem enrolação, ó. Estou colocando mais 500 ml de água em temperatura ambiente, sempre misturando. Vocês vão colocar água
até chegar na textura que vocês querem, tá? Deixa até um pouquinho mais ralo, porque aí nós vamos colocar o sal que vai dar uma engrossada mais no sabão e assim vai render mais. Enquanto eu tô acabando de colocar aqui a água, vocês vão reparando a espessura que tá ficando o sabão, tá? Eu vou passar um recadinho para vocês. Para quem quer participar do nosso grupo de WhatsApp, que a gente tira dúvidas, vocês mostram o resultado do sabão de vocês, o que está dando errado, eu ajudo a consertar. Falamos muita coisa lá sobre sabão. Se você quer participar, vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês entrarem, participarem dos membros e ter acesso ao grupo de WhatsApp, beleza? Ó, acabei de colocar aqui a água. Vocês podem ver que já ficou numa textura boa. Tá grosso, mas tá mais ralinho. Agora vamos colocar um ingrediente muito importante se for fazer para lavar louça, tá? Vou colocar aqui 200 ml de água fervendo e vou adicionar açúcar. O açúcar eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar refinado. Bernardo, por que você não coloca na água em temperatura ambiente? Porque, gente, o açúcar ele dissolve melhor na água quente. Beleza? Vocês podem ver que ele já dissolveu. Até mesmo para você que quer usar o açúcar cristal, pode usar e faça da mesma forma que ele vai derreter rapidinho. Dou dando uma misturada aqui e vou adicionar ele na receita e sempre misturando. O açúcar ele vai servir como uma glicerina, tá? Para o nosso sabão. Para quê? Para quando a gente for lavar louça com ele, se vocês fizerem para isso, ele não resseque as nossas mãos, tá? Não fica aquela mão ressecada por conta do sabão. Já coloquei açúcar, agora eu peguei mais 300 ml, mais de água em temperatura ambiente e coloquei uma colher de sopa cheia de sal. Bernardo, para que você está usando sal? Primeiro, para ele dar uma engrossada no nosso sabão, para ele render mais. E também, se você quiser usar esse sabão para lavar roupa e tal, ele potencializa o sabão. Então, vamos deixar esse sabão multiuso para tudo que você quiser fazer com ele. Lembrando que essa água aí está em temperatura ambiente. Quando vocês começarem a adicionar, vocês vão reparar que vai dar uma engrossada assim de cara. Vai adicionando aos poucos, tá? Se vocês começarem a reparar que ele vai dar uma esbranquiçada, assim, querer ficar ali todos, vocês parem, tá? Senão vai desandar a receita de vocês. Mas essa medida já está perfeita. Mas é bom sempre ficar de olho e colocando aos poucos essa água com sal. Ó, tá dando uma engrossada boa, beleza? Quando eu acabar de colocar essa água com sal, o que eu vou fazer? Vou ficar misturando por uns 2 minutinhos. Por quê? Às vezes a gente coloca o sal ou o bicarbonato e o que que acontece? Vocês acham que não engrossou o suficiente. Mas não, gente. Às vezes ele vai engrossando aos poucos enquanto você vai misturando. Então é sempre bom. Depois que você colocar o sal, o que for, para engrossar, vocês fiquem misturando por uns minutinhos para ver se não engrossa mais. Ó, vocês podem ver que ele já ficou bem grossinho. Agora eu vou colocar mais 500 ml de água em temperatura ambiente e chega de água, tá, gente? Se você achar que ficou muito grosso, pode colocar mais um pouquinho. Essa base aí de sabão, o sabão já está pronto. Se você quiser usar ele desse jeito, você pode usar tranquilamente. Mas como eu quero mostrar para vocês como fica um sabão perfeito, tá? Para mim, então eu vou mostrar para vocês o que eu colocaria a mais para dar uma potencializada e melhorada nesse sabão. Primeiramente, vou colocar o corante azul, tá? Ou outra cor que vocês quiserem. Vou colocar o azul porque eu tô apaixonado por esse corante azul. Eu acho que fica muito bonito. Coloquei um pouquinho aqui só para ver como é que fica uma cor mais clarinha dele e depois vou colocar mais um pouco. Vou acelerar porque é só isso que eu vou fazer. E olha que cor bonita que fica, gente. Fica muito bonito. Eu gosto mais do azul e do roxo. Eu acho que são as melhores cores. Tô colocando um pouco aqui de essência, tá? Essa essência que eu tô colocando é do Omo. Quem me acompanha deve estar pensando, Bernardo, meu Deus, você só tá colocando essa essência do Omo. Gente, mas essa essência é maravilhosa, eu tô apaixonado. Quando acabar, eu já vou correndo para comprar mais, porque, olha, a roupa fica cheirosíssima com essa essência. Mas se você quiser colocar outra essência ou deixar sem, não tem problema, ok? Agora eu vou colocar
20 ml, gente, de água sanitária só para dar uma potencializada nesse sabão aqui e deixar ele mais bonito. Eu vou deixar esse sabão para lavar roupa. Se for para detergente, não precisa colocar água sanitária. Vou misturar muito bem. Vou borrifar um pouco de álcool em cima, tá? E deixar descansar por 1 hora, 2 horinhas e volto para mostrar o resultado para vocês. Após 1 hora de descanso, olha como ficou, gente. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo como é fácil de fazer? Todo mundo pode fazer seu sabão em casa assim. Lembrando que vocês têm que se atentar ao tempo de cura do sabão. Se o sabão em barra caseiro que você estiver utilizando já estiver passado o tempo de cura, já pode utilizar o seu sabão normalmente. Mas se caso ainda está o sabão em barra no tempo de cura, você vai respeitar os dias do tempo de cura também no sabão líquido, tá? Espera o tempo de cura certinho para não prejudicar nem suas roupas, nem as suas mãos, se você for fazer para lavar roupa. E olha o resultado disso, gente. Super grosso, transparente, lindo. Recomendo que vocês façam. Agora vamos fazer o teste de espuma, ó. Vocês podem ver que aqui só tem água, não tem nada na água. Vou pegar um pouco desse sabão que a gente acabou de fazer, vou despejar nessa água e bater com a mão mesmo. E olha o tanto de espuma que vai fazer, gente. Lembrando a vocês que eu deixo aqui na descrição sempre uma tabela, tá? Que tem tipos de soda, pH certo, porcentagem, quanto usar de soda cáustica para cada litro de óleo. Tem uma cola boa aqui na descrição. É só vocês darem uma olhada, já tiro o print e já guarda com vocês. Espero muito que tenham gostado dessa receita. Vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!